Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Vila Talk, o podcast da comunidade. Você é bem-vindo a estar com a gente aqui. Antes de mais nada, já quero pedir para você deixar o like aí nesse vídeo, deixar um joinha. Aquela coisa de sempre, né? Se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda no nosso conteúdo, no nosso engajamento. E falando em engajamento, a gente trouxe ele, que engaja multidões, que engaja um público jovem por onde passa. É verdade. Ele mesmo, Christian Bittencourt. Eu tô procurando esse cara, tô procurando, cadê ele? E aí? É nóis. Pastor, muito obrigado pela sua Obrigado, presença, bom. por aceitar o convite, estar aqui com a gente. E pra gente é uma honra. Pra quem não sabe, o Christian pastoreou a gente indiretamente. A gente, uma época, a gente se reunia com outras igrejas. O pastor Christian era quem liderava esse grupo de jovens. E a partir dali a gente começou uma relação de amizade muito próxima. Eu lembro que antes de eu namorar a Mari, ele meio que deu Deu um empurrãozinho. Lá Eu no tenho essa papel. tradição, cara. Eu tenho essa tradição de dar vários empurrões, assim, aí, né? ficou Muitos na casais cabeça aí. e tal. Pensando o quê? E aí? Inclusive, se alguém estiver aí assistindo a gente, você, que de alguma forma tem uma necessidade nessa área, mande uma mensagem, a gente pode tentar ajudar, tá bom? Exatamente. Cara, vou me segurar para não rir, galera. E seguinte, pastor, você, como eu já disse aqui, é pastor presbiteriano, você atua hoje na igreja Gilead, né, que fica dentro do Mackenzie, Isso, Mackenzie e Gianópolis, né? É. e você é capelão do exército também, e você... Marido da Silvânia, Muito importante pontuar isso. pai da Maria Luísa e da Cecília, né? Exatamente. E aproveitando esse gancho, antes da gente entrar também no tema do seu doutorado, que é baseado em quadrinhos aqui, queria que você contasse um pouco da nossa história. Aliás, da sua história. Qual é a ideia? Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, assim, como que foi seu chamado, como que você se entendeu vocacionado para o pastorado e tudo mais. E contar um pouquinho também do trabalho que você realiza como capelão. Ok, bem assim, meu pai é pastor presbiteriano também, né? E meu pai é militar, né? Meu pai ele não era capelão, ele era um militar de intendência, um dos serviços do Exército Brasileiro, ligado mais à logística do Exército, né? E é muito engraçado pensar nisso, né? Porque meu pai era pastor, era militar, em algum momento da adolescência, como todo adolescente, eu disse, eu nunca vou ser como você, né? E aí passa o tempo, eis-me aqui, né? Pastor e militar, né? É muito engraçado esse negócio, né? Eu sempre fui da igreja presbiteriana, sempre fui envolvido com a liderança da igreja, né? Com adolescentes, liderança de adolescentes, jovens, e me senti vocacionado para o ministério muito jovem, na adolescência ainda, né? Lá nos meus 16, 17 anos. Lutei com isso um pouquinho, né? Porque eu fazia uma outra faculdade, eu era meio nerd, né? Muito estudioso, passei muito jovem para as universidades públicas lá do Rio. Eu fazia o que hoje seria a engenharia da computação, né? Na Universidade do Estado do Rio, mas eu sou tão velho que era a faculdade de matemática com ênfase em informática, era assim que se chamava naquela época, né? Porque eu estou falando de 1994, né? Ia dar dinheiro. Ia dar dinheiro. Eu falo, a Silvânia começou a namorar comigo quando eu estudava na UERJ, fazia informática na UERJ. Ela achou que ia casar com analista de sistema, né? Casou com um pastor. Olha só o que aconteceu. Porque no meio da história, esse chamado falou mais forte, né? Eu estudava de manhã, fazia informática na UERJ de manhã, fazia o seminário à noite, até que chegou um momento, falei, não, o meu caminho é o ministério mesmo, né? Segui, fui ordenado pastor, continuei estudando, fiz filosofia também na UFRJ, né? Sempre gostei dessa interface, da ligação com a nossa fé, da nossa fé com outros aspectos do conhecimento humano, da cultura em geral. E comecei no meu ministério lá no Rio, né? Pastoreando no Rio, uma igreja na Baixada Fluminense. Fui professor do Seminário Presbiteriano do Rio, né? Sempre tive o desejo de contribuir na área acadêmica também. E a Silvânia, minha esposa, estava procurando um concurso para a área dela. A Silvânia tem uma primeira formação em História, né? Ela é professora de História e tem uma segunda formação em Psicologia. E ela estava procurando um concurso no Exército para o Magistério de História, né? Se abriu alguma vaga. Aí ela falou, para o Magistério não tem não, mas tem uma vaga para capelão aqui, né? E
E o concurso de capelão no Exército, ele tem algumas características, né? A idade mínima é 30 anos, ele é um concurso que o cara entra mais velho, né? O Exército espera do capelão mais experiência de vida. Então, a idade mínima 30, a máxima 40. Eu estava com 30 anos, eu podia começar a fazer o concurso naquele ano, né? E a Silvânia falou, não, tá aí aberto. Eu falei, que não tem nada a ver com o Exército, né? Pelo amor de Deus, né? Eu lembro na época eu estava com o cabelo meio grande, né? Pensei, não tem nada a ver com o Exército, E ela meio que foi juntando documento, né? Meu pai também parece que sempre teve um sonho na época dele de ser capelão, não conseguiu, né? E eles fizeram meio que um complô ali, né? De tal forma que eu ali, assinei agora aí a documentação. Eu fiz aquela prova de uma forma meio blasé, né? É óbvio, eu era professor de teologia, eu estava muito atualizado com os livros, com a matéria do edital, mas eu não me preparei para aquela prova. E era uma vaga só para o Brasil inteiro, né? Nossa, cara. E como eu costumo dizer para as pessoas, né? Você só precisa de uma vaga para passar, você não é dois, né? Então, assim, acabou que eu fui aprovado naquela prova. Eu lembro que alguém me ligou lá em casa, falou, eu só estou te ligando para dar os parabéns. Eu falei, parabéns, que não é meu aniversário, né? E aí a pessoa, aqui é o pastor Ivan Xavier, eu sou um major capelão do Exército. E quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, tinha saído o resultado e eu não tinha visto. E ele, está preparado para a prova física? Eu nem lembrava que tinha um teste de aptidão física, né, cara? E aí que eu fui correr igual desesperado, eu era completamente sedentário, né? Tinha uma prova que eu tinha que fazer, enfim, deu certo, né? Consegui entrar. Num primeiro momento, assim, eu tive alguma dificuldade de adaptação, né? Eu tenho, enfim, tem a minha história, o meu perfil, né? Mas depois eu vi, assim, que é possível cumprir esse ministério e esse chamado ali no Exército também, né? Aprove a Deus que eu viesse servir aqui em São Paulo, da primeira ocasião. Na verdade, sim, a maior parte do meu trabalho no Exército foi aqui em São Paulo. Eu estou numa segunda passagem agora, né? E assim, é um ministério pastoral. Eu desempenho o meu ministério pastoral ali no Exército como capelão. As pessoas costumam perguntar, o que você faz lá no Exército? Eu digo, eu faço a mesma coisa que eu faço na igreja. Eu prego, eu oro pelas pessoas, eu visito os enfermos, né? Eu ministro uma palestra, eu aconselho alguém. É um trabalho pastoral, mas com uma cara mais ecumênica, porque eu não atendo só evangélicos, né? Eu atendo pessoas de qualquer profissão religiosa, inclusive pessoas que não têm confissão religiosa nenhuma, né? E nunca deu problema, por exemplo, de ter esse departamento dentro do Exército? Nunca, no caso você está falando, representando uma igreja, né? Nunca nenhum soldado, nunca houve nenhuma reclamação. Tá certo que antigamente isso era muito mais comum, né? Havia um consenso geral de que a ética cristã é o que predomina e rege a nossa sociedade. Mas, com os tempos para cá, você sentiu isso mudar ou ainda não? Eu particularmente nunca tive problema com isso dentro do Exército. E às vezes eu escuto alguns questionamentos fora do Exército, né? Algumas pessoas sempre levantam a questão da laicidade do Estado, né? E como é que é isso, né? Religião. Mas assim, o Estado ele é laico, mas a Constituição Federal prevê a assistência religiosa em casos de internação compulsória. Isso é uma previsão constitucional, as pessoas às vezes não sabem disso, né? Se você, por algum motivo, está impedido de exercer a sua confissão religiosa, o Estado deve prover essa assistência religiosa a você, especialmente se você está impedido de exercer a sua confissão religiosa por causa do Estado. Então, imagine uma situação que você, por exemplo, um típico caso é o recruta, né? O camarada é tirado da sua vida, do dia a dia, ele faz aquele período de internato ali. Eu não sei se um de vocês serviu o Exército, não. Que pena, eu gostaria de ter estado, inclusive na época em que vocês estavam lá. Aí tem aquele Tenho período... asma, eu tenho asma. Eu fui com a bombinha do dia. O velho golpe, né? O velho golpe, E aí, durante o internato, o cara não pode ir na igreja dele, por exemplo. Veja, imagine a seguinte situação hipotética. Marcelo é um cara religioso, sempre vai à igreja, todo domingo, e o Estado está impedindo o Marcelo de ir na igreja dele, porque assim, você está internado pelo Estado ali, né? Então, é uma atribuição constitucional do Estado prover assistência religiosa para você. Porque o Estado é laico, mas você, cidadão, não é leigo, você é religioso. Então, o Exército cumpre essa atribuição constitucional por meio do serviço de assistência religiosa. O Exército, a Marinha, a Força Aérea, algumas polícias militares no Brasil, né? E há uma longa tradição disso, né? Se a gente pensar Exército brasileiro, Força Terrestre Militar no Brasil,
ela sempre foi acompanhada de capelania, sempre foi, né? No começo, bem, basta você pensar que quando você tem lá descobrimento do Brasil, você tem presença ali de militares e de religiosos ali presentes, né? Você vai para a Guerra do Paraguai, tinha capelão militar ali, tinha padre que acompanhava, né, as tropas brasileiras. Então, você pensar em Guararapes, a batalha fundante da Força Terrestre do Brasil contra os holandeses, você tinha sacerdotes ali também. Então, não se imagina uma força terrestre em nenhum momento da história do mundo, na verdade, basta ler a Bíblia que a gente vê isso, né? Saía ali o povo de Judá para guerrear, o povo de Israel ia o sacerdote junto, né? Inclusive, o capelão levantava a mão, o exército ganhava, ele abaixava a mão e perdia, né? Então, não é estranho essa associação, ao contrário, é estranho imaginar uma tropa sem o seu capelão, isso é que é estranho, né? Que doido, cara, muito interessante isso. Você estava, inclusive, vendo uma correria danada aqui, né? Você estava contando um pouco da sua rotina para vir para cá e tudo mais. E você cuida de todo o estado de São Paulo, correto? Eu sou capelão da 2ª Região Militar, né? O Exército tem uma organização própria, ele tem os comandos militares de área, né? Que são grandes comandos, né? Distribuídos pelo Brasil, e existem regiões militares que compõem esse comando. No caso de São Paulo, a região militar ela está no mesmo espaço do Comando Militar de Área. Então a gente tem aqui o Comando Militar do Sudeste, que é só o estado de São Paulo, né? E a gente tem a 2ª Região Militar que presta assistência a esse Comando Militar de Área. Você não divide com ninguém esse trabalho? O trabalho evangélico não. Nós somos alguns capelães aqui em São Paulo, mas eu sou o único pastor atualmente, né? Então nós temos 2 padres aqui em São Paulo comigo. Nós temos um padre no Comando da Aviação do Exército em Taubaté, a gente tem um padre numa brigada em Caçapava, nós temos um padre na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, mas eu sou o único pastor aqui no estado. Então, como a gente costuma dizer, eu cuido de tudão, né? Porque se alguém pediu meu apoio lá no quartel em Lins, no 37º Batalhão de Infantaria Mecanizada, que foi o que aconteceu semana passada, a gente vai ter um culto aqui, queria uma palestra sobre valorização da vida, pastor Christian, pode vir? Eu vou, né? Se tiver um pedido da artilharia antiaérea no Guarujá, ou no grupo de artilharia antiaérea em Praia Grande, pastor Christian, vem aqui, né? E assim vai, né? E além disso, além das organizações militares, que são os quartéis, né, com toda a sua estrutura, a gente tem uma solução do Exército Brasileiro chamada tiro de guerra, né? Quem é de alguma cidade do interior talvez saiba o que é isso. O tiro de guerra é uma parceria do Exército com a Prefeitura, especialmente cidades menores. É uma forma de interiorizar a formação militar. Também é um projeto de comunicação social do Exército, porque você está apresentando a imagem do Exército ali naquela cidade. E é uma forma daquele jovem de uma cidade lá do interior prestar o serviço militar. Não é o mesmo serviço militar obrigatório num batalhão, ele não vai receber para isso, não vai ficar o dia inteiro. É um horário assim cabuloso, é de 6 às 8 da manhã, ele vai lá e depois ele vive a vida dele, né? Ele trabalha, ele estuda. Então nós temos 78 tiros de guerra no interior de São Paulo, e eu também apoio esses 78 tiros de guerra. Na semana passada, essa rodada que eu fiz, eu saí segunda-feira de manhã de casa, voltei quinta-feira à tarde, visitando 7 cidades do interior. A mais distante, Andradina, que faz divisa ali com Mato Grosso do Sul, né? São Paulo é muito grande, né? Muitas cidades, né? Com uma estrutura muito grande, estado pujante. Não sem razão, existe um comando militar de área só para o estado de São Paulo, dada a importância estratégica dele. Então, vocês devem imaginar que é bastante trabalho. E você está há anos nessa pegada, né? Bastante tempo. Porque você disse que começou que ano mesmo? Eu prestei o concurso em 2006, comecei em 2007. Caramba, porque assim, o pessoal deve perguntar também, né? Como que você trabalha aos domingos na igreja? Como que se dá isso? Porque você passa a semana viajando e domingo você tem que estar na igreja, é isso? Em algum momento, assim, eu fiz uma opção... Não, nem sempre eu passo a semana inteira viajando assim, né? Uhum. Quando a gente tem que visitar essas organizações militares ou tiros de guerra muito distantes, aí a gente monta uma logística para valer a pena, né? Então, para valer a pena fazer uma viagem tão longa assim, é melhor que eu vá visitando várias cidades, né, para cumprir esse objetivo. Então, geralmente é nesses dias que eu faço isso. Agora, a minha rotina sempre é de visitar alguma organização militar. Eu nunca fico todos os dias da semana no quartel-general ali do Ibirapuera, que é a minha sede. Nunca fico, né? Sempre tem, mas aí é no quartel da Lapa aqui, que é um batalhão de suprimento, os quartéis de Osasco, os quartéis de Barueri, que são quartéis
mais próximos, né? Onde eu posso ir lá, prestar assistência e voltar para casa. Mas com relação a essa questão de igreja local, eu fiz uma opção quando eu entrei no Exército, uma opção que eu fiz diante de mim mesmo, da minha família e diante de Deus, né? Que assim, eu tenho um chamado para pastorear a igreja local. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu sempre soube do sacrifício que isso seria, porque eu tenho um exemplo desse em casa, né? O meu pai era militar também, ele não era capelão. Eu, pelo menos, estou fazendo a mesma coisa que eu faço no Exército, eu faço na igreja. Meu pai não. Ele era um militar de intendência, ele era um sargento de intendência. Ele fazia uma coisa completamente diferente. Apesar de sempre apoiar religiosamente também nos quartéis em que ele estava. Eram bem menos capelães do que a gente tem hoje. Então, meu pai cumpria um papel de capelão ali, né? Ia ter um culto, ele ia lá, celebrava, né? Porque ele era pastor e militar. E eu via o exemplo do meu pai, né? Meu pai nunca deixou de ser pastor de igreja local, foi um grande evangelista, plantou várias igrejas na Baixada Fluminense, no Rio, foi um líder da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali naquela região, presidente de sínodo, assim, muitos anos. Envolvidaço. E eu vi assim que dava para fazer, né? Eu tinha um exemplo em casa. Agora eu sabia o preço que eu ia pagar. O modelo pastoral que a gente foi utilizando ao longo do tempo é um modelo compartilhado, né? Então, assim, eu sempre tive outros pastores comigo, né? E com exceção do que está acontecendo agora, porque também é uma igreja menor, a Gilead, né? Mas já está crescendo muito, né? E já está dando muito trabalho, né? E a gente já está começando a pensar em algumas soluções também nesse sentido a partir do ano que vem, né? Pastor auxiliar. A gente tem 2 candidatos ao ministério lá e de alguma forma a gente já está pensando em como compartilhar esse ministério também, né? Mas sempre foi assim, eu não vou dar conta sozinho de ser o pastor efetivo por não conseguir ter a dedicação exclusiva, então nós vamos chamar a gente para estar junto, né? A gente se conheceu em Perus, né? Antes de Perus, você estava em alguma outra igreja? Não, eu cheguei em São Paulo, a gente começou a frequentar ali em Perus, porque quem era o pastor de Perus era o reverendo Marcelo Coelho, né? Que era capelão da aeronáutica. Marcelo era capelão. A aeronáutica, ela não tinha os capelães de carreira, né? Então o Marcelo era um capelão temporário da aeronáutica. A gente se conheceu por causa do trabalho militar, apesar dele ser carioca também e flamenguista, né? Grande qualidade do Marcelo. E aí a gente se conheceu por conta do trabalho da capelania militar e falou, cara, eu estou pastoreando ali em Perus. Era até longe de casa, né? Porque eu morava ali no centro. Mas nós começamos aí, a gente se apaixonou pela igreja e ele falou, você não quer ajudar aqui no Ministério do Louvor, pastorear os músicos e os jovens aqui da igreja? Aliás, você sempre gostou de música, né? Eu curto demais, né? Já tocamos junto, inclusive, Fazer isso de novo. E aí a gente e começou, e assim, gente, foi um período muito especial ali, aquele tempo ali, um mover de Deus, assim, a igreja cresceu muito, depois o Marcelo saiu, eu assumi a igreja como pastor titular, né? A gente teve um crescimento muito grande da igreja, né? Assim, muitos jovens, muitos adolescentes chegando na igreja, muita gente foi chamada para o trabalho missionário ali, né, naquele período, então foi um período muito, muito bonito, assim, que eu guardo com muito carinho do meu ministério, e de repente o Exército me transferiu para o sul de Minas Gerais, né? Então eu estava ali exercendo o meu ministério, teve um momento importante ali também, pessoal, né, que eu precisei tomar uma decisão, inclusive tem um negócio, uma história muito interessante ali que eu me lembrei agora, né? Eu lembro quando saiu uma notícia de uma transferência minha, antes da minha transferência para Minas, para Rio Branco, no Acre, né? Você vai para o Acre, né? E aí eu falei, meu Deus, como assim? A igreja crescendo, tudo acontecendo. Falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, né? E eu estava pregando uma série de mensagens da igreja sobre Gênesis, e eu preguei num domingo sobre o sacrifício de Isaac, né? Abraão levando Isaac para ser sacrificado. E acabou aquele culto, o conselho se reuniu comigo e falou, pastor, se você quiser sair do exército, a gente dá um jeito aqui, a gente recebe o senhor. Aí eu fui para casa, eu conversei com a Silvânia, a gente não tinha as meninas ainda, né? E a gente meio que tomou a decisão, falou, vamos sair do exército. Não, Deus quer que a gente continue aqui, né? E eu fui naquela semana comunicar ao meu comandante dessa decisão, que era um general de 4 estrelas, né, general Ademar, que era o comandante militar do Sudeste. E antes de eu falar qualquer coisa, o general Ademar falou assim comigo, Christian, com quem que você conversou aí? Eu falei, por quê? Porque foi revertida a sua transferência, né? Foi anulado. Então a gente viu aquele momento como uma prova mesmo de Deus com a gente, assim, a gente estava disposto a sacrificar, né, aquele Isaac ali, né?
Depois daquilo a gente ficou mais um tempo em São Paulo, mas quando veio a transferência para a Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, para a ESA, a gente ficou em paz. A gente entendeu que aquilo ali era uma direção de Deus mesmo, era um tempo que estava se encerrando aqui em São Paulo, e nós fomos para lá e foi um tempo muito feliz para a gente também ali em Três Corações, no sul de Minas Gerais. Aí você sai de Três Corações e já vem para Gileade. Então essa é uma outra coisa que, né, a gente ficou lá 4 anos, uma cidade menor, né, completamente diferente. Eu sempre morei ou no Rio ou em São Paulo, né? No Rio, na Baixada Fluminense, que é aquela loucura também, aí depois vem aqui para São Paulo, e depois a gente vai para uma cidade pequena, né, no sul de Minas, mas foi uma delícia nesse tempo. A Malu estava novinha quando a gente foi para lá, 1 aninho, né, a Cecília nasceu lá, então para esse momento da vida da gente foi muito bom. A igreja de Três Corações, a igreja muito vibrante também, né, como eu te disse, né, eu nunca perdi essa ideia de vista, né? Eu cheguei lá, me apresentei para o pastor Rômulo, que era o pastor da igreja de Três Corações, a gente se tornou muito amigo até hoje, né? O Rômulo está em Sorocaba agora, né? Assim, o Rômulo fez um ministério fantástico em Três Corações, igreja grande, que tinha uma casa de recuperação para dependentes químicos, uma igreja que tinha um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade, sabe, com uma pegada social também. Então foi um tempo muito especial lá. E aí, de repente, alguém me liga, e aí eu estava feliz da vida lá, né, cara? Assim, pastor, eu gosto desse negócio da política eclesiástica da IPB também. Eu já era presidente do presbitério lá, já era presidente do Sino do Oeste de Minas, né? Falei, eu vou mandar agora aqui, né, esse negócio. Muito pão de queijo. Muito pão de queijo e café. E alguém me liga e fala, Cristian, é o seguinte, você foi promovido a major, oficial superior, você é voluntário para ir para São Paulo, voltar para São Paulo? Eu falei, eu tenho quanto tempo para responder? 1 hora. Eu falei, não, peraí. Não é assim, né? Não. E isso é o Exército Brasileiro. Eu preciso conversar com a minha esposa, eu preciso conversar com o pessoal, como assim, né? Não, então tá bom, te dou até amanhã, 11 horas da manhã. Aí foi aquela loucura, né? Conversa com a Silvana, a gente orando, eu tentando conversar com o Rômulo, que era o meu pastor titular, lá eu fui auxiliado do Rômulo, né? Por uma relação de lealdade, né? Então eu não conseguia falar com o Rômulo de jeito nenhum, né? Falei, meu Deus, eu preciso responder, não consigo falar com ele para dizer, cara, o que você me dá a sua bênção? Posso ir em paz? Até porque eu sabia que se eu dissesse eu não sou voluntário, eles iam me mandar para qualquer outro lugar, né? Então, eu não consegui, 5 minutos antes, eu liguei para a Silvânia, falei, vou dizer que eu sou voluntário, né? E disse, rapaz, passou alguns minutos depois de eu ter dado essa resposta para um capelão lá de Brasília, da chefia da assistência religiosa, o Rômulo me liga. E aí, Cristian, eu vi que tinha ligação sua. Eu falei, agora não adianta, né? Era para você ter me ligado antes. O que era? Não, porque eu queria dizer para você que eu tô saindo daqui de Três Corações, né? Eu sei que você conta comigo, coisa e tal. Ele falou, Cristian, como são as coisas, né? Eu acabei de aceitar um convite para ir para Sorocaba, porque eu achei que você ia ficar aqui. Que bom que a gente não se falou, né? Porque aí nós dois pudemos aceitar os nossos convites em paz, né? Cada um achando que o outro ia ficar. Então a gente percebeu ali mais uma vez a mão de Deus conduzindo. Eu tinha um amigo do trabalho de mocidade, que até hoje é o secretário nacional de mocidade da Igreja Presbiteriana, o Alexandre, o presbítero Alexandre. E eu falei, gente, estou voltando para São Paulo. Se alguém souber de alguma igreja, estiver precisando de mim, eu estou aí, viu? O Alexandre falou, cara, a gente vai precisar de pastor aqui na Gileade. Nós somos uma igreja assim, uma igreja nova. O pastor Geraldo está plantando a igreja, vai para os Estados Unidos fazer um doutorado. E a gente precisa de alguém aqui, eu acho que você tem um perfil. E foi muito rápido, assim, nós conversamos com o conselho. É uma igreja dentro da universidade, né, que tem essa pegada com a juventude, uma pegada universitária. Que é o Mackenzie? Que é o Mackenzie. E tem esse lance também missionário, uma pegada missionária forte na igreja também, porque Reverendo Agripino e Mônica, que são os líderes da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eles frequentam lá também. Então tinha tudo a ver com o meu jeito de ver a igreja, né? E casou muito perfeitamente. Só que o que aconteceu? A gente ficou o primeiro trimestre juntos ali, no Geraldo ia para os Estados Unidos, aquela coisa toda. Ele me deu uma posse informal, num domingo à noite, está aqui, todos oraram, estenderam as mãos, pastor Christian vai me suceder aqui na Gileade. E naquela semana as igrejas fecharam por causa da Covid, né? Eu sou o único caso de um pastor que assumiu a igreja num domingo e a igreja fechou naquela mesma semana, né? Existem casos de fundadores de igreja. Eu quase fui um afundador de igreja, né? Porque eu assumi a igreja literalmente no domingo e ela fechou, né?
foi um desafio muito grande, você chegar numa igreja nova. Vocês chegaram a fazer transmissão, alguma coisa assim? Fizemos como todo mundo fez, né? Né? Aquela coisa mambembe ali no começo, ali, no celular lá, viu? Mas veja, esse problema era o menor, o culto, a pregação. O problema é que eu era um pastor que estava chegando na igreja agora, eu precisava conhecer as pessoas. No momento que você chega numa igreja, é o momento que você vai tomar um café com as pessoas, você vai visitar as pessoas, você vai conhecê-las. E eu perdi esse momento, porque não deu tempo. Então foi um momento de crise, eu falei, meu Deus, essa igreja vai acabar e eu vou ser o responsável por isso, né? Mas Deus foi muito gracioso, a gente foi pensando algumas soluções ali, inclusive de discipulado, usando as ferramentas que a gente tinha, e assim, aquilo foi o germe de um movimento de revolução de discipulado que a gente acredita que Deus está fazendo ali na igreja de Gileade, que começou lá no meio da pandemia, né? Mas fala aí, porque como vocês fizeram? Cara, a gente assim, começou da seguinte forma, falei, Deus, me dá a direção aqui de algumas pessoas que eu preciso orar e conversar sempre. Eu não conhecia as pessoas direito, né? Que eram pessoas, tipo, que estavam ali na liderança. Tipo, gente da igreja, por exemplo. Mas então, estavam trabalhando na igreja ali. Aí eu lembro que foram 3 jovens, né? A gente começou a conversar semanalmente, a gente se ligava, fazia uma call ali para conversar, orar junto, né? Compartilhar a vida. E aquilo foi gerando uma proximidade tão grande na gente, que eu lembro que quando a gente se encontrou pessoalmente, depois de, sei lá, quase um ano nesse negócio, era como se a gente tivesse ficado junto o tempo todo. Era impressionante como aquilo criou uma proximidade entre a gente, né? E aquilo migrou para o formato físico. O que acontece? A Gileade não tem uma estrutura física. Vocês se reúnem, isso que eu perguntar, desculpa, mas vocês se reúnem na capela do Mackenzie. O Geraldo, o plantador dessa igreja, ele era capelão do Mackenzie, né? Daí esse vínculo com a universidade. Quantos anos tem a igreja? A igreja completou 6 anos, né? Uma igreja, uma igreja nova, né? E aí desses anos, 2 aí, no meio da pandemia, muita gente saiu, é uma igreja nova, né? É uma igreja nova que está nascendo, né? E aí eu lembro que quando a gente estava, enfim, nesse processo de voltar, eu falei, como é que a gente vai trazer isso para o físico? A gente não tem uma estrutura física, a gente usa a capela para fazer o culto, mas eu não tenho um gabinete, eu não tenho nada disso, né? E aí surgiu a ideia, eu levo as meninas para a escola e a Silvânia para o trabalho às 7 da manhã e pego lá no quartel às 9 horas. Então surgiu a ideia de, cara, eu posso usar esse intervalo para me encontrar com as pessoas ali na padaria, numa padaria que tem ali perto. E começou a acontecer assim, marca com vamos 7 horas, acorda cedinho, vai lá para a padaria, a gente brinca, fala, pega a sua senha com o pastor, né? Cara, aí começou uma vez por semana, daqui a pouco 2 vezes por semana, daqui a pouco 3, 4, daqui a pouco 2 vezes no mesmo dia, um de 7 às 8, outro de 8 às 9. De tal forma que as minhas manhãs de 7 às 9, todas elas são com encontros de oração e discipulado ali na padaria. E teve um dia que eu estava saindo e uma moça, uma funcionária da padaria, me chamou assim, eu estava pagando a conta, né? E ela me chamou assim, oi moço, e é engraçado que eu estou fardado, porque dali eu tenho que ir pro quartel. É uma cena muito engraçada, né? 7 horas da manhã, eu fardado, conversando com alguém na padaria, geralmente alguém chora dessa conversa, as pessoas, o que está acontecendo ali, né, cara? Esse cara está oprimindo alguém que está oprimindo alguém que está chorando ali, né? E aí eu lembro que eu estava saindo, alguém me bateu assim no meu ombro e falou, aqui, o senhor tem Instagram? Eu achei aquela pergunta tão aleatória, né, cara? Do nada, assim, né? O senhor tem Instagram? Eu falei, mas senhora, eu até tenho, porque eu não apaguei, mas eu não uso há bastante tempo, né? Mas por quê? As pessoas estão me perguntando aqui na padaria como fazem para entrar em contato com você. Eu falei, por quê? Porque as pessoas veem você orando, conversando com as outras pessoas e elas querem saber se podem marcar com você aqui também. Então, a gente brinca que Deus está fazendo mesmo ali uma revolução de discipulado ali, né? A partir desses encontros ali com o café da manhã. Uma experiência no gabinete da padaria. Uma experiência que começou lá na pandemia com encontros virtuais ali, né? Nossa, que legal, cara, que legal. E assim, cara, você tem uma característica bem forte com os jovens, né? Com jovem e adolescente. A gente, na nossa comunidade... porque eu sou jovem também, né, Marcelo? Eu sou jovem há bastante tempo. Claro. Então, a gente já tem uns 30 anos que eu sou jovem. A gente também. Inclusive, é isso que eu ia falar. Os jovens da comunidade,
eles continuam sendo jovens, mas você já tá com filho, já tá com cabelo branco, mas tá aqui, né? Somos jovens, né? Dor nas costas, mas estamos aí. Mas a gente tá num momento, assim, da comunidade Vila Lobos, que a gente tá crescendo um pouco de adolescentes e agora tem uma fase que a gente já não tem tanto, acho que é dos 20 e pouco, né? Que a gente tem menos pessoas de 20 e pouco. Tá mais escasso. E agora tem um pouquinho mais adolescente. E cara, como que você acha que você atrai tanto jovem, pastor? Eu não sei, eu sempre priorizei manter a linha aberta de contato com esse público, né? Eu dou um exemplo, né? Quando eu fui pastor no Rio, eu era bem mais jovem, naquela época fui ordenado novinho, com 20 e poucos anos, e era uma igreja, a gente fazia um culto mais tradicional, eu usava toga, né? E às vezes o adolescente passava ali, na hora que aquele negócio de igreja presbiteriana, termina o culto, vai cumprimentar, aquela coisa toda, um adolescente passava, puxava minha toga assim, levantava, aquela coisa toda, e eu sempre ria, fazia piada, eu sempre mantive esse canal aberto, sabia dos riscos envolvidos nisso, né? Porque existem riscos envolvidos nisso, né? Você tem que abrir mão um pouquinho dessa posição que muitos pastores gostam, né? De hierarquia, você precisa abrir mão disso, senão você não consegue construir pontes, né? Por entender a importância dessa geração mais jovem. Não existe igreja sem o dinamismo dos jovens, né? Você percebe claramente quando uma igreja está morrendo é quando ela não tem mais jovens, quando ela não tem mais adolescentes, né? Então, esse público, não sem razão, a Escritura diz que alguns foram escolhidos porque eram jovens, né? Diz a Escritura, jovens, escolhi vocês por causa das características que vocês têm, porque vocês são fortes, porque vocês são prontos para enfrentar os seus desafios, né? Então, eu sempre tive essa ideia, né? Que, cara, eu não vou ser aquele cara isolado ali que não mantém o contato com esse público. Na verdade, para ser sincero, foi para mim um desafio ao longo do meu ministério fazer o pastoreio com as pessoas mais velhas, por incrível que pareça. Esse foi o desafio para mim. E hoje, assim, eu descobri o prazer disso também de alguns anos para cá, né? Um prazer enorme, né? A gente compartilhar. A gente tem, por exemplo, lá na igreja, o senhor Manuel, a gente recebeu lá um irmão com 95 anos, né? E assim, é um prazer, né? A gente bater papo, conversar, ouvir as histórias dele. Ele é muito lúcido, né? E bem-humorado também. Então, assim, eu ouvi as histórias, mas foi um desafio para mim, porque eu sempre tive muito mais facilidade para conversar com os mais jovens. E como eu comecei no Ministério Jovem, era como se fosse assim, não, sempre foi assim, sempre foi o jeito, era assim no início do meu ministério, vai continuar assim, né? Então, não sei se tem, Marcelo, não sei se consigo identificar uma explicação, né? Só sei que foi assim, né? Como diria o Alto da Compadecida, né? Pode crer. Eu ia perguntar algo nesse sentido também, porque a gente conheceu o seu trabalho através do seu trabalho lá no Perus, que era muito do movimento jovem, e a igreja cresceu muito nessa época, de fato. Era impressionante a quantidade de adolescente lá. E eu lembro do Gol, que eram os grupos pequenos que vocês faziam. Grupo de oração e louvor, Velho, eu fui uma vez na sexta-feira e desacreditei. Eu falei, é uma igreja pentecostal isso aqui? A galera vibrava. Porque era um negócio assim. Era o madrugol, né? Na não existia nada igual, assim. Na sexta-feira era o madrugol. O grupo de oração e louvor era um pequeno grupo, era uma célula, né? Uhum. E aí tinha os encontros durante a semana nas casas das pessoas, mas Perus, né, era uma igreja de periferia. Muita gente trabalhava durante o dia, estudava à noite e não conseguia participar dos gols durante a semana. Aí a gente teve a ideia de começar um grupo sexta-feira, 11 horas da noite lá, né? Que era o Madrugol, né? Que era o nome do grupo. E começou a bombar, né? E aí a galera saindo de lá 2 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, eu pegava meu palhozinho lá e ia levando o pessoal em casa, né? E eu morava a 26 quilômetros da igreja, né? Que eu morava no centro, né? Foi um tempo muito, muito jóia. Assim. Então, e aí, pega essa ponte aí, a gente vê esse movimento de você indo hoje para uma igreja onde grande parte, se não a maioria, são universitários. Hoje na Gilead, você comentou com a gente que tem muito jovem lá. Muito jovem. Por causa dessa demanda, né? Como que é para você hoje trabalhar com universitários e que mudança que você vê da época que você trabalhava com um jovem em Perus e hoje? Porque a sociedade mudou, né?
Qual que são as características que hoje você vê, tipo, tanto Eu acho que positivo quanto talvez, negativo, assim, negativas? eu não sei se mudou tanto nesse tempo, assim, o jovem, né? Porque não é um intervalo de tempo tão grande assim. Agora, mudou para mim a minha experiência pastoral, porque são realidades diferentes, né? Lá era uma igreja de bairro, né? Era um outro perfil, era gente que estava ali, que os pais moravam ali. E no Mackenzie, a gente tem uma membresia muito grande de gente que está em São Paulo estudando, mas não é de São Paulo. É um público muito rotativo, né? Imagina. É bem diferente, é bastante diferente. Então, é uma outra realidade. O cara não está na casa dos pais dele, o cara não está com a rede de apoio da família. Então, a igreja cumpre muito esse papel, né? O nosso grupo de jovens lá, que é o Mirante, cumpre esse papel de acolher as pessoas que não têm essa rede de apoio aqui. Então, logo eu cheguei também, a gente começou um ministério de pequenos grupos lá também, né, que é o Gilezinho, né, que a gente chama, que é a Gileade, Gileade com rolezinho, né, e os Gilezinhos são os nossos pequenos grupos, né, e assim, cumpre muito esse papel, né, a gente também tem essa visão de multiplicação, a gente está hoje com 4 Gilezinhos lá também, né, e a nossa ideia é espalhar esses grupos para que eles sejam instrumentos mesmo de comunhão, mas também de evangelização, né. Então, não sei se mudou tanto o jovem, mas assim, mudou a minha experiência com o jovem na igreja, porque é um perfil diferente hoje, né? A gente que não é uma igreja de bairro, né, a Gileade. Por mais que a gente esteja fazendo esse esforço para alcançar ali também, Higienópolis, aquela região, muita gente tem chegado, né, plaquinha na frente da igreja, então o pessoal veio e vai chegando, mas é um perfil muito diferente. E a gente tem ali, tranquilamente, 80% da frequência da igreja é de juventude, né? É de adolescentes e jovens. E nesse caso, como que é para você, sabendo que são jovens que estão ali durante um período? Você, às vezes você está contando com um jovem que está super ativo e você sabe que daqui poucos anos ele não vai estar mais ali. Isso passa na sua cabeça, por exemplo? Passa. É o cara que está ajudando no louvor, é o cara que está na recepção e, de certa forma, você tem que ter um desapego, se eu posso dizer. Acho que Deus tem sido muito bondoso nesse sentido com a gente, porque assim, a igreja está crescendo muito, né? Eu acho assim que nos últimos 2 anos a gente duplicou, né, a frequência da igreja. A gente hoje tem 2 cultos, a gente só tinha um culto, historicamente a igreja sempre teve, a gente tem um culto à noite também. A gente bateu o nosso recorde de frequência da história do Gileade domingo passado à noite. Bem, domingo passado à noite eu me refiro ao domingo anterior à Páscoa, né? Não sei quando é que as pessoas estão... 2 domingos atrás. Né? 2 domingos atrás, isso aí, domingo retrasado, exatamente. A gente fez um musical de Páscoa e muita gente do lado de fora da capela, a capela não é tão grande assim, né? A gente tinha quase 170 pessoas lá, né? Então, assim, a igreja tem crescido bastante, né? Graças a Deus, um problema que a gente tinha quando eu cheguei, de repente, faltou alguém vai ter dificuldade com a música, hoje a gente já tem equipes de música diferente, já tem ministérios sendo estabelecidos, né? A sensação que eu tenho não é tanto assim, meu Deus, vai dar um desfalque. Tem algumas pessoas que se saírem vão dar um desfalque. A gente sabe que tem gente ali na igreja que é pau para toda obra, né? Mas é mais da relação de amor mesmo, pastoral, que a gente nutre, né? E isso aí com certeza. Eu fico pensando, né? Algumas pessoas ali que já estão terminando faculdade, falam, meu Deus, será que vai voltar? Eu boto aquela pilha, falo, fica em São Paulo mesmo, fica aqui, né? E muita gente acaba ficando mesmo, porque São Paulo, né? Uma cidade tem muita metrópole, né? E cara, hoje em dia não é fácil achar igreja, né? Tem isso. Parece que, tipo assim, cresceu muito nos últimos anos, de fato, mas quando a pessoa se sente parte do lugar, é difícil você se sentir parte do lugar, né? Você sabe que a gente tem história lá na Gileade de gente, de jovem que saiu de São Paulo, que foi tentar a vida em outro lugar e que voltou para São Paulo por causa da igreja, né? Então, por causa dos vínculos, falou assim, eu preciso da minha igreja, né? E voltou, olha que coisa... Olha que testemunho fantástico, né, da importância da comunidade local, né, para a gente precisa de igreja, a gente precisa de gente com a gente, né, construindo a vida juntos. E de gente que ajuda a gente na caminhada, né, porque a gente fala muito disso na comunidade também, o Albert bate bastante essa tecla de estar numa igreja, e se você não está numa igreja, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, porque é desse movimento, dessa comunhão que a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue suportar algumas dores, alguns problemas, né? Então, a gente também bate muito nessa tecla, porque a gente precisa estar junto, a gente precisa criar vínculos.
Eu acredito no poder assim, transformador da comunidade local, né? Acredito de verdade. Assim. Desde o Novo Testamento é assim, desde o começo é assim. Né? Uma comunidade de pessoas que se confrontam umas às outras, que se amam tão profundamente que são capazes de dizer, ó, que você está errado, você precisa mudar, você precisa seguir um outro caminho, né? E como isso tem o poder de mudar a gente e de mudar as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, assim, essa mudança que essa comunidade provoca em mim como indivíduo vai me levar também a transformar as minhas relações fora dessa comunidade. Então, meu ambiente de trabalho, os meus amigos, as pessoas que me cercam, né? Então, aquela comunidade local, às vezes uma comunidade pequena, tem o potencial de revolucionar ali um bairro, uma cidade. Eu acredito nisso de verdade. Né? Acredito nisso de verdade. E a gente teve recentemente o envio da Dani, né? Que é uma missionária da nossa comunidade. A gente enviou ela hoje, né? Lá pra, inclusive foi hoje, ela embarcou hoje para Itália. Hoje, que na verdade é segunda retrasada. E hoje foi dia primeiro. E foi lá para Itália, né? E pra gente, assim, nossa, é uma dor, mas ao mesmo tempo é agridoce. É um sentimento muito dúbio, sei lá como é que fala. Mas mostra que, tipo, pô, a gente criou vínculo real. E ela também, enfim, graças a Deus, criou uma história muito importante na nossa comunidade. Mas é a comunidade Vila Lobos lá, né? É uma outra forma da gente encarar, né? É por isso que tem aquele outro... A gente está alcançando outro continente, é uma outra forma de pensar, né? Que é esse outro lado nosso, que tipo, por mais que ela tá indo, mas ao mesmo tempo, putz, ela tá realizando algo lá com a gente tá lá, a gente tem que estar lá com ela, né? Enfim, um abraço pra Dani aí, né? A gente espera que esteja correndo tudo bem, né? Porque quando ela estiver assistindo, já vai estar correndo um monte de coisa lá, né? Então, um abraço, Dani, pra você. Pastor, eu notei aqui que você trouxe 2 Bíblias diferentes. Eu trouxe. Bíblias. Se for necessário algum exorcismo, a gente usa esse material um pouquinho mais pesado do que eu... Não, é bom porque assim, você é o pastor da mesa, então, né? Já tem a autoridade para máxima aqui para dizer assim, não. Mas assim, é um negócio que a gente gosta. Pelo menos eu sou bem nerd também nesses assuntos de quadrinhos, cultura pop. E antes de entrar nesse assunto de vez, eu só queria pontuar aqui que quando a gente ouvia suas pregações antigamente, nos encontros, era muito legal. Uma das coisas que chamava a atenção da gente era que você sempre fazia uma referência à cultura pop no meio do sermão. Porque você está falando de Pedro igual o Wolverine daquela vez que não sei o que lá. Star Wars, né? Star Wars. Isso a gente pirava, cara. A gente falava que da hora. Ele tá inserindo. Eu tenho que falar disso, eu tenho feito um processo de discipulado lá em casa, né? Esse dia a gente estava passando pelo algum streaming desse daí, aí a Malu tem 9 anos, a Cecília tem 6, né? E aí elas viram a imagem da Ahsoka, né? Que é a Ahsoka? A Ahsoka é uma personagem do universo do Star Wars, né? Apresenta o evangelho para esse menino. Já falei para ele assistir isso aí, ele não entendeu. E aí, cara, elas viram aquela imagem e falaram, pai, o que é isso? Eu falei, olha só, para vocês assistirem a Ahsoka, vocês precisam entender. E aí a gente começou lá na trilogia, a gente começou né, contando a história, né, do Anakin, como é que ele se transforma no Darth Vader. Mas você começou, pergunta importante, do 1, 2 e 3... Eu comecei pela segunda trilogia, que cronologicamente é a primeira, né? Os episódios 1, 2 e 3. Não sei se eu concordo com isso. Mas é porque, para elas poderem entender cronologicamente. Para elas fazem mais sentido. Inclusive, nós assistimos o primeiro e o segundo, depois eu falei, a gente não pode ir para o terceiro sem antes assistir as animações da Guerra dos Clones. E aí a gente, porque a Ahsoka é apresentada ali na animação. É esquema de pirâmide. Cara, é mais ou menos isso aí. Então, eu estou doutrinando minhas filhas. Entendeu? Você tem que ver todos os 9 anteriores. O George Lucas é bem isso aí. Mas tem uma pegada do lance do Star Wars com o discipulado muito forte mesmo. Né? Quando eu falo de discipulado, eu sempre cito tanto essa relação do Jedi, do mestre Jedi com o Padawan, né? Que é uma relação de discipulado. Né? O Padawan está sendo... Ele precisa seguir o seu mestre para ele se tornar um mestre também. Né? E tem toda uma estética religiosa ali. Não há dúvida. E não sem razão, né? Porque não dá tempo da gente falar de todos os assuntos que a gente precisa falar, né? Isso foi tão importante que a força desligou aqui, é o lado sombrio da força. E aí,
quando eu falo de discipulado, eu sempre uso essa palavra padawan, né, que é uma palavra que o George Lucas inventou. Assim, eu não sei se ele entendeu isso, se está no inconsciente coletivo, se ele leu em algum lugar, mas padawan está muito próximo do conceito de paideia, né, que é disciplina, educação, né, em grego, né, da onde vem pedagogia, por exemplo. Né? Então, um discípulo que é educado pelo seu mestre, ele está num processo de paideia. Em alguma medida, ele é um padawan. E você vê que as palavras são muito semelhantes. Né? Então, a história de Star Wars é uma história de discipulado. Né? Inclusive, a história do Anakin, da queda do Anakin, ao se tornar o Darth Vader, é um cara que não entendeu a sua posição como discípulo, né? que se aferrou muito à ideia de ser mestre, né? De se colocar nesse lugar. Então, Seja pela vingança. Então, assim, esse diálogo, eu acredito, Gui, que tem é muito importante a gente estabelecer essa ponte, né? Os pastores, tradicionalmente, eles estabelecem uma ponte com a cultura. Sim, você percebe, às vezes, ouvindo um sermão, que alguém vai citar uma poesia, às vezes alguém cita um autor clássico, às vezes alguém cita um filme que viu, aí, que se tornou um clássico também. De alguma forma, os pastores eles estabelecem essas pontes com a cultura, mas geralmente fazem isso com a alta cultura, né? Com aquela cultura clássica. Né? E a cultura pop, ela é relegada a um segundo plano. Né? A academia faz isso também, não é só a igreja não. Né? Você vê os ambientes universitários estudando os grandes pintores, estudando a grande literatura, né? A grande escultura, mas quando vai estudar o cinema, aqueles grandes autores clássicos do cinema, né? Mas a cultura pop muitas vezes é relegada a um segundo plano, né? Como se fosse de menor importância. Eu diria, assim, não querendo desvirtuar o assunto, mas eu diria, eu tenho a impressão de que principalmente nesses grandes seminários e tudo mais, existe até um certo, posso estar errado, né? Posso estar falando groselha, mas existe até um certo preconceito com alguns conteúdos dessa cultura pop, assim, né? Como se fosse algo muito moderno. Isso aí tem muita coisa moderna no meio que talvez... Tem isso? Você acha que... Eu acho que tem, assim, tem aquele lance de vai tá trazendo o mundo para o público, né? Para o púlpito, perdão. Está trazendo esses elementos aí do mundão, do cinema para dentro da igreja. Tem essa visão equivocada, assim, né? Porque, assim, quando você cita um dado como esse que você falou aí, né? Às vezes eu estava ouvindo uma pregação sua que você fazia... você está fazendo uma ilustração, você está abrindo uma janela. A gente faz isso no sermão o tempo todo, né? E assim, se você está falando com pessoas, qual que é o lance legal da cultura pop? Por que é justo e necessário eu fazer essa ponte? Porque eu estou lidando com pessoas que consomem essa cultura. O que é legal da cultura pop é que, assim, ao contrário da grande arte, da alta cultura, que infelizmente é consumida por uma parcela pequena da sociedade, a gente precisa ser agente para que as pessoas possam consumir essa arte também, essa grande arte, né? Essa alta cultura. A cultura pop, ela é consumida por todo mundo, né? Então, assim, todo mundo vai... entendeu? Todo mundo vai ao cinema ver um filme como esse da Marvel, por exemplo. Godzilla. As pessoas entendem Godzilla aí versus King Kong. As pessoas entendem essas referências. Então, se o objetivo da ilustração é abrir uma janela para uma verdade que está sendo apresentada ali, por que eu vou abrir mão de toda essa quantidade de referências que estão claras, patentes para as pessoas, especialmente se você está falando com um público mais jovem, por exemplo. Né? Então é óbvio que eu vou fazer uso disso, né? Eu não vou perder essa ideia. Tanto que era algo que na época, às vezes você estava próximo de distrair, e aí você ouvia uma referência e você, opa, o que tem a ver isso aqui com a Bíblia? A ilustração tem esse poder, né? E aí, a gente, voltando aqui para os dois livros que você trouxe, assim eu posso chamar? São dois gibis, dois livros? São dois gibis. Eu chamo de gibi porque eu sou velha guarda, né? Eu sou old school, então eu chamo de gibi. Mudou muito, né? O padrão do gibi. Antigamente era aquele gibizão mesmo ali, né? Papel jornal e a indústria do quadrinho percebeu assim que o leitor de quadrinho envelheceu também, tem um poder aquisitivo para comprar, então já tem esse formato bonitão lá, né? É para ganhar dinheiro mesmo dos trouxas, né? Mas mas quem gosta quer mesmo um negócio mais bonito. É legal. Mas a gente tava batendo papo antes, né,
do início do podcast, né? Quando a gente conversou pelo WhatsApp ali, e quando surgiu esse assunto quadrinhos, eu falei, eu vou levar alguns lá para dar alguns exemplos, né, do que eu acho o quadrinho interessante. E a gente está vendendo muito no Brasil esse tipo de formato aqui, que é o ônibus, que eles chamam, que é quando você pega toda uma fase de um determinado autor. Então, aqui no caso, é o Animal Man do Grant Morrison. A fase começou lá em 88, foi até 90, se eu não me engano. Aí você pega toda essa fase de um determinado autor e vende num pacote, um volumão, né? E é muito legal porque você consegue ver o que o cara está desenvolvendo naquele tempo todo, né? Uma ideia que está presente naquele tempo todo. Então esse é um formato que tem sido vendido bastante, assim, lá fora já era vendido há bastante tempo do Brasil, de alguns anos para cá começou a aparecer também, né? Mas ainda tem o gibizinho ali padrão, né? E para manter a indústria tem que ter esse, porque senão o cara não começa a ler gibi comprando um calhamaço de 150, 200 reais. O cara vai começar ali com o gibizinho mais baratinho ali, né? Eu colecionava. Quando eu tinha meus 14, 15 cara, anos. Cara, eu também. Eu fico muito triste por eu ter deixado. Quando eu casei, eu deixei na casa dos meus pais uma gibizada danada, e aquilo ali sumiu, cara. Hoje ia valer uma fortuna esse. Sempre acontece, cara. E tem uns gibi, aqueles menores, né? Que eram. Era o formatinho, né? Que tinha uma capa assim que você tinha na sua memória, você falava, mano, aquele gibi que eu tinha em casa, não sei o que, sei lá, rasgou, jogou fora, minha mãe jogou fora, aí eu ficava, nossa, eu queria muito. Tanto que eu recomprei alguns quadrinhos, a gente recomprou, meu irmão a gente recomprou, depois ele me deu. Que um era, acho que A Morte do Superman. Que foi lançado agora num formato luxo, assim, né? Grandão, para arrancar teu dinheiro. Mas eu tenho pequenininho, pra mim aquele pequenininho é a nostalgia, eu olho pra ele e falo, caramba, já fez parte da minha... A curiosidade, você sabe que depois que a gente vai descobrir isso, né? A gente, moleque, tá lendo, se perdia muito texto naquilo ali. Porque o que acontece? O formato americano é isso aqui, certo? Esse vamos supor aqui, é um formato grande. Você tinha que fazer no formatinho, você diminui a imagem. Mas se você diminuir o texto junto, ninguém consegue ler aquela letrinha. Então você tinha que diminuir a quantidade de texto. Né? A gente perdia muito texto do original ali, não era só traduzido. O cara tinha que fazer uma edição do texto para caber dentro do formatinho, né? Que era bem menor, né? Eu sabia dessa também. A gente perdia. Eu também descobri depois, quando comecei a ler mais, né? Descobri mais do que era o quadrinho. E você tem uma história, tipo, uma das histórias favoritas assim que você tem? Você fala... Cara, quando eu penso em histórias favoritas, o que vem à minha mente é uma saga de quadrinhos da DC Comics, 2 sagas de quadrinhos, porque foi quando eu comecei a ler quadrinho, né, particularmente quadrinho de super-herói. Né? Acho que quase todo mundo começa nos quadrinhos ou com as superaventuras ali, ou com a Turma da Mônica no Brasil aqui, né? Também eu li muito Turma da Mônica. Chico Bento, e hoje eu vejo minhas filhas lendo também, né? Mas tinha 2 mega sagas. Uma foi crise, né? Uma foi a Guerra Secreta, a primeira lá da Marvel, de 84, se eu não me engano. Eu acho que é daí. Que é quando o Homem-Aranha pega a simbiose lá. Isso, aquele uniforme preto. Meu irmão, olha só, você precisa estudar isso aí primeiro. É só para o nosso público ficar mais a par da É aquele uniforme preto dele. Depois vira o Venom, depois eles pegam a ideia e criam um personagem, que é o Venom. E foi uma sacada da Marvel na época para vender bonequinho. Olha como são as coisas, né, cara? Eles queriam vender os bonequinhos com uniformes diferentes. Aí criaram essa mega saga, alguns personagens tinham uniformes diferentes ali, juntavam vários heróis que eram cada um deles donos de suas revistas, de seus gibis, fizeram uma mega saga com essa história, mas era uma história muito ruinzinha, né? Você lê hoje e fala, meu Deus, né? Que porcaria isso aqui, né, cara? E é uma porcaria mesmo, né? Um ser, o Beyonder lá, que faz uma competição entre os... Ridículo, né? Mas eu era moleque, li aquilo, achei aquilo fantástico. É igual a gente assistiu Velozes e Furiosos. É mais ou menos na isso época aí. Que saiu era bem legal. Agora, o Crise nas Infinitas Terras, da DC, aí não, cara. Porque ali, além de ser uma mega saga, que é mais ou menos da mesma época, um ano depois, se eu não me engano, 85, eu creio que é por aí. Depois dá uma bugada aí, só para você ter certeza. Mas o Crise nas Infinitas Terras era uma história muito legal. Até hoje, você lê, né, a história, ela é muito interessante. Ela era muito bem escrita, muito bem desenhada, né? Você tinha o George Pérez desenhando, assim, que é um artista
fantástico. Você curte desenhar também, pastor? Eu curto, eu curto. Eu também gosto. E assim, o George Pérez é um cara fantástico, né? Então assim, para quem não leu o Crise nas Infinitas Terras, né, a DC ela tinha vários... Esse conceito de multiverso que a Marvel popularizou foi inventado na DC Comics, na verdade. Não, mas... E aí vocês são meio decenautas aí que eu estou percebendo. Eu sou mais decenauta. Mas esse conceito de multiverso estava lá, só que estava trazendo um problema para eles conseguirem sustentar uma linha narrativa na editora, né? Porque era tanto universo diferente, ninguém sabia se Super-Homem é Super-Homem de qual universo, né? Então tinha um Super-Homem mais velho, tinha um Super-Homem mais novo, porque um era da Terra 2, o outro era da Terra não sei o quê. E estava difícil manter ali uma unidade narrativa. Então os caras tiveram a ideia, cara, vamos rebutar esse negócio, né? Rebutar, você diz... Vamos começar do zero com um universo só, né? Vamos dar um reboot aqui. Mas como é que a gente faz isso? Aí eles criaram uma saga, né, em que todos esses universos são destruídos, né, e apenas um universo sobrevive com pedacinhos de cada um. Foi uma solução editorial fantástica, né? E você começa um universo novo com um pedacinho de cada um daqueles multiversos, né? Alguns autores foram aos poucos quebrando isso de tal forma que você tem os multiversos de novo aí, né? Hoje... Tanto que a DC já teve várias crises, né? Quando eles precisam, às vezes, rebutar alguma coisa, eles vão fazer um negócio aqui. E começou justamente, né, por esse daí, porque tipo, eles viram que tem uma fórmula ali, que é de destruir as coisas ali para dar certo depois, que a galera meio que curte. Por quê? Porque você vai juntar vários heróis, várias versões dos heróis, e aí todo mundo quer ver, nossa, como seria esse herói desse jeito? E esse herói desconstruído, que lá no outro universo ele é meio malvado e tal. E aí vai tendo várias outras crises. Então, tipo, eles acharam uma fórmula... Mas cansa o leitor também, né? Então, assim, quem já lê quadrinho há muito tempo, por exemplo, hoje eu não tenho muita mais paciência para ler quadrinho de super-herói, né? Porque parece que as fórmulas são repetidas, com algumas exceções, né? E nem foi de propósito não, mas até fazendo um link com um cara que eu estou estudando no doutorado, que é o Grant Morrison, né? O Morrison, ele foi um autor, ali na metade da década de 80, parece que os quadrinhos de super-herói nos Estados Unidos já estavam meio que esgotados também, porque você está falando de uma indústria que vem desde o final da década de 30, né? Então é muito tempo, já estava esgotada aquela fórmula, né? E aí você tem dois lances que começam a acontecer. De um lado, quadrinhos mais realistas, entre aspas, né? Como é que seria se esses heróis existissem no mundo de verdade? Então você tem, por exemplo, o Batman do Frank Miller lá, tem né? histórias mais sérias, né? Mais, assim, com mais sangue, isso, mais violentas. É isso, exatamente isso, né? Você tem o Frank Miller é um cara que fez muito isso, fez no Batman, fez no Demolidor, né? Histórias assim, tanto na Marvel quanto na DC, ele conseguiu dar essa pegada mais realista, mais sombria, né? E aí uma solução que as editoras têm é, cara, vamos ver o que está sendo feito lá na Europa. Então eles vão para o Reino Unido e começam a trazer autores de lá para escrever os quadrinhos, com cabeça nova, com uma ideia nova, o que acabou sendo chamado de invasão britânica no mercado de quadrinhos americanos. Então você tem alguns nomes como Neil Gaiman, que fez o Sandman, que hoje já nem escreve mais para quadrinho, né? O Neil Gaiman ele só escreve prosa, né? Livros de fantasia, que muitos deles viraram séries, inclusive, é um cara fantástico, né? Você tem o Alan Moore, né? O Alan Moore é tido por muitos como o maior escritor de quadrinhos, né? dos últimos anos. O Alan Moore que fez a Piada Mortal? Que fez a Piada Mortal. Mas ele aparece nos Estados Unidos mesmo com o Watchmen, né? Que é um quadrinho muito seminal, que é essa ideia do quadrinho realista, coisa e tal. E alguns anos depois, vem o Grant Morrison, que era mais novo, né? Que é contratado também com essa pegada pela DC. Ele é escocês e ele começa então a escrever quadrinhos. Ele começa com o Homem-Animal, que era um personagem de terceiro escalão, assim, né, cara? Pega isso aqui. Ó, ninguém te conhece mesmo, você é um escritor que ninguém te conhece. Pega esse personagem de terceiro escalão e o cara faz uma revolução com aquele personagem. Você falou de memória de revista. Tinha uma revista aqui no Brasil, ela foi publicada, se eu não me engano, com o título de DC 2000. Era formatinho esse também. E era um revistão, eles faziam uma antologia de várias histórias, né? E eu lembro, por exemplo, dessa capa numa dessa DC 2000. Isso me chamou tanta atenção, porque você vê, é uma mão humana desenrolando um personagem do quadrinho, né, cara? E essa história é muito louca, esse run, que a gente chama quando é
um período grande que um escritor está escrevendo para um personagem, ele é muito metaficcional. O Grant Morrison aparece na história, né? Quer dizer, O próprio autor. o autor é o personagem, e ele é o Deus desse universo, ele aparece como Deus nessa história, inclusive, né? Então é um negócio muito fantástico. E por que eu falei do Morrison? Porque o Morrison, desses caras da invasão britânica, ele é um dos únicos que está produzindo quadrinhos até hoje, né? E ele, não sei se vocês leram A Crise Final, que teve ali, enfim, teve um lance dos 952 ali na DC. Era quando eu ainda lia um pouquinho ainda de quadrinhos de super-herói mais atuais. Eu só li o velharia agora de super-herói, né? E ele ainda está na indústria, ele ainda está escrevendo. Ele escreveu para o Batman há pouco tempo, né? Fez um run grande também com o Batman. Né? Ô pastor, tipo assim, para quem não acompanha muito o quadrinho, não é imerso nessa cultura e gosta disso, tem muito ainda aquela ideia de que é só entretenimento, né? E se alguém se aprofundar um pouquinho vai ver que tem uma série de coisas sobre filosofia, sociologia, inclusive teologia. E você já falou aqui que é base do seu doutorado. Eu queria entender melhor sobre isso de forma direta. Qual que é o nome do seu doutorado e como que isso é visto também, né? Pelos terceiros, né? Pelas pessoas que estão acompanhando isso. Você acha que isso na igreja ainda é tabu, por exemplo? Como que você vê isso? Bem, eu estou fazendo ali, tem um programa multidisciplinar lá no Mackenzie, que é Educação, Arte e História da Cultura, né? Uhum. E eu sou aluno desse programa e o meu projeto trabalha as representações do autor como um deus nos quadrinhos do Grant Morrison e do Mark Waid, né? Mas está virando só o Grant Morrison, né? Porque é muita coisa para estudar, então eu estou delimitando, está virando só o Morrison. A gente tem duas tradições na história da arte, uma é de representar Deus como se fosse uma espécie de artista. A gente vê isso em alguns momentos. Você vê, por exemplo, no Tolkien, no C.S. Lewis, a criação dos universos ficcionais dele por meio da arte, por meio da música, né? No caso dos dois, especificamente, que remontam a uma tradição hebraica antiga, mas isso é papo para um outro podcast, né? Então, assim, a ideia de que você cria por meio da arte, né? Então, Deus é um artífice, ele é um artista, e você representa Deus dessa maneira. Essa é uma tradição muito presente na história da arte, né? E uma outra tradição muito presente na história da arte é o inverso. É o autor representado como uma espécie de Deus no seu universo. Quando você pega aquele conceito de narrador onisciente na literatura, por exemplo. Uhum. O cara está narrando como alguém que sabe tudo o que está acontecendo ali. Ele é o dono daquele universo. Então, eu comecei a perceber que em algumas histórias em quadrinhos, o autor era narrado como uma espécie de Deus. Então, o artista como Deus. É o caso, por exemplo, do Homem-Animal, onde o próprio Grant Morrison aparece na história dele como Deus daquele universo, que tem poder sobre os personagens, e os personagens reclamam disso, inclusive, né? Da forma como ele exerce a soberania dele. Caramba. Então, a representação do artista como Deus. E, de outro lado, você tem algumas histórias. Tem uma história do Mark Waid, por exemplo, quando ele escreveu para o Quarteto Fantástico, em que os caras vão para o céu. Eu não vou contar essa história aqui, porque ia demorar 1 hora para explicar como é que eles foram parar no céu, né, depois de ter ido para o inferno. Do céu. Então, inclusive, guarda essa informação aí, porque isso tem a ver com o que eu estou estudando. Eles vão para o céu, nesse céu judaico-cristão, e ok, chegam lá, conseguem, porque o Coisa foi parar lá, o Ben Green, né? Eles conseguem libertar o Coisa, aí eles falam, não, peraí, a gente está aqui no céu, a gente precisa ir ver Deus, né? A gente não vai, pô, já estamos aqui já, pô, vamos lá ver. E quando eles entram na sala de Deus, é um estúdio de quadrinhos, e Deus é o Jack Kirby, né? Que é o autor do rolê. O Jack Kirby é um dos maiores desenhistas de quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos, né? Então, assim, ele é chamado por muitos como o Deus dos quadrinhos, né? Então, a gente está vendo ali Deus sendo representado como artista. Então, a minha pegada é como essas duas tradições se encontram nos quadrinhos, o artista como Deus e Deus como artista, né? Especificamente nos quadrinhos do Grant Morrison. É por aí, entendeu? Ideia de criação, né? de metaficção. E o quadrinho é um meio, é uma forma de arte que possibilita muito isso acontecer, né? Porque você tem texto ali, mas você também tem gravura, imagem, né? E não é só literatura, não é só pintura, né? São as duas coisas juntas, né? Você tem narrativa por meio das imagens, e isso não é cinema, porque cinema você também tem imagens que compõem uma narrativa. Então é um meio próprio, né? Não sem razão é chamado de a nona arte, né? Uma arte diferente das outras, né? E nas últimas décadas tem sido cada vez mais estudado pela academia, né? Era também relegado ao segundo plano, como uma arte menor.
mas a academia tem aberto os olhos para os quadrinhos como uma expressão artística importante, né? E na igreja tem espaço para isso, para tratar Então, a desses igreja é assuntos? aquele lance que a gente falou lá atrás, quando comentava sobre você usar elementos da cultura pop, por exemplo, numa ilustração de sermão. Se você está numa comunidade mais conservadora, que vê com maus olhos tudo o que é feito fora da igreja, e que revela com isso uma visão equivocada da nossa cosmovisão cristã, da nossa teologia cristã a respeito do mundo, né? Porque a gente acredita que tem o princípio da criação operando nesse mundo aí, né? Deus fez esse mundão aqui e disse que era muito bom isso que ele criou, né? Então, os artistas que não são cristãos, se produzem uma arte verdadeira que revela aquilo que é a bondade, aquilo que é a beleza e a verdade, estão fazendo isso por meio da graça comum de Deus, né? Então, eles ao fazerem isso, sabendo ou não, estão glorificando ao Deus que lhes dá a condição de fazer isso. Então não tem o menor problema dialogar com esse artista, mas vamos combinar que não é toda a comunidade cristã que tem essa perspectiva, né? Então o cara não vai implicar só com quadrinho, entendeu? Ele vai implicar com quadrinho, ele vai implicar com quem escuta Djavan, ele vai implicar com qualquer produção artístico-cultural que não seja dentro do universo da igreja, né? Dentro do universo cristão. É legal ver porque, tipo, esse outro livro que você trouxe, que é o Reino do Amanhã, Reino do Amanhã, que você estava comentando com a gente que é a história do Superman, ou tô errado? Não, é isso aí Ele, mesmo. ele como protagonista, né? É. E você tinha dito que tem uma referência que é totalmente bíblica aí, né? Aqui, assim, vamos imaginar, o autor de quadrinhos, ele é um ser humano como a gente que tem um conjunto de referências, certo? Você não surge do nada. Quando você vai escrever, essas suas referências aparecem, né? Então, esses caras são caras que vivem num mundo cristão, né? Por mais que eles não sejam, é o caso do Grant Morrison, não é um cristão, o negócio dele é magia do caos, né? Ele é um mago, né? E esses elementos estão muito presentes na obra dele, da magia, etc e tal. E já o Mark Waid é diferente, né? O Mark Waid tem uma entrevista dele que ele diz que ele nasceu naquela região do fundamentalismo evangélico norte-americano, então ele é um cara que tem essa referência cristã, essa bagagem cristã forte, por mais que hoje não seja um praticante. Eu nem sei se ele pratica ou não, né? Acredito que não. Mas ele tem essa bagagem, tem essa referência. Isso vai aparecer de alguma forma na tua produção artística, não tem como, né? E você fala de um mundo que você está vendo. E nesse mundo que eu estou vendo, tem pessoas que são cristãs, isso vai aparecer na minha obra. Agora, o lance do Reino do Amanhã é que isso aparece muito nessa obra, né? É uma obra lá da década de 90, né? Um quadrinho lindíssimo, né? Porque não sei quem conhece, quem está ouvindo a gente, que conhece o traço do Alex Ross. O Alex Ross tem essa pegada realista. Então, assim, eu imagino quanto tempo ele demorou para pintar esse negócio, porque assim, cada painel desse aqui... É feito à mão, né? Que nem hoje que tem as mesas digitais. Então assim, mas cada painel desse aqui deve ter demorado um tempo enorme para fazer, né? E aqui você pega, por exemplo, abrir aleatoriamente, né? A gente tem aqui o espectro e um pastor, né? Um dos personagens aqui é um pastor que está perdendo a fé dele, né? E o espectro e esse pastor são chamados das duas testemunhas, né? As duas testemunhas são uma referência ao texto bíblico, né? Um texto apocalíptico. Então, é muito jóia, cara. Essa história é muito legal, né? Ela ilustra isso que a gente está falando das pontes que podem existir entre um meio de expressão artística e a fé. O cara pega elementos da fé cristã, não é um quadrinho cristão, certo? Mas ele pega elementos da fé cristã para construir a sua história, né? Inclusive está ali, está o pastor ali pregando, tem um trecho que ele está na igreja, só tem pessoal mais idoso na igreja, né? E ele vai visitar alguém e a pessoa está à beira da morte, ele tem que trazer uma palavra de fé para aquela pessoa, mas ele está perdendo a fé dele, né? Então essa história é a história por meio da qual ele recupera a fé dele. Então, você vai ter quadrinho que vai estabelecer ponte com a religião muito clara como essa. Você vai ter quadrinho que vai ter temas artísticos da religião tradicionais, como eu falei, da representação de Deus como uma espécie de artista. Você vai ter quadrinhos que não tem nada a ver com a religião, mas que retratam a cara do mundo que a gente vive hoje, inclusive muitas vezes um mundo sem religião, né, o antirreligioso. Então, eu acredito que as histórias em quadrinhos são uma forma de arte muito poderosa, né? Não sem motivo, o cinema descobriu o poder dessas narrativas, né? E está aí ganhando muito dinheiro a partir de histórias que já estavam lá nos quadrinhos, né? Muitas vezes. Né? Inclusive, ia fazer essa pergunta sobre... que o pessoal fala que a Marvel perdeu a linha de fazer filmes e tudo mais, e agora está
tá, enfim, tá meio perdida aí, tentando achar novos caminhos. E pra mim, eles, sei lá, na minha opinião, eles continuam, né, no cinema ali seguindo uma linha muito próxima daquilo que estava no começo, né? Mas eu acho que não tem mais a mesma bilheteria, né? Eu Então, acho é que que caiu bastante a bilheteria. eu não sei se saturou É isso que eu ia perguntar. a fórmula, né? Assim, você sabe que tem um negócio interessante. Nos quadrinhos, você tem dois jeitos, olhando para essa indústria americana de quadrinhos de super-herói, tá? Porque quadrinhos é muito maior do que isso, tá? Assim, às vezes a gente pensa quadrinho, assim como tem aquele pessoal que pensa quadrinho só história para criança da Turma da Mônica, né? Tem o cara também que acha que quadrinho é história de super-herói. Não, quadrinho é muito maior do que isso. Você pega os quadrinhos europeus, né? As que são chamadas de BD, HQ, lá eles chamam de BD, né? Banda desenhada em Portugal. Cara, os próprios mangás, né? Os mangás, né? Os quadrinhos japoneses. Você tem, enfim, hoje quadrinhos coreanos estão aí sendo lançados aos borbotões também, os quadrinhos chineses, enfim. Manhua, né? Manhua, o quadrinho coreano, né? Você tem Vocês são nerd mesmo, hein, velho? bicho, tá pensando que ele estudou, cara. Vai ver aqui. As historietas, né, que são as histórias em quadrinhos latino-americanos. Você tem uma tradição enorme. Nesse dia, alguns anos pra cá, eu tenho lido sobre quadrinhos africanos, né? Você tem muita produção de quadrinho no continente africano. Então, o quadrinho é muito mais do que a indústria americana de super-herói, ponto. Né? Mas vamos falar disso especificamente, porque esse foi o filão que o cinema descobriu, né? Você tem duas tradições ali. Uma é essa tradição de você ter um universo todo interconectado, que aí você tem que ler o outro quadrinho, você tem que ler o outro para poder entender aquilo, que é um jeito de prender o cara, mas nem todo mundo tem paciência para isso, então fica um negócio muito nichado. Né? E você tem uma outra tradição de quadrinhos de super-heróis, que são as graphic novels. Por exemplo, o Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é um negócio que, em tese, se passa num futuro possível da DC. Você não precisa seguir a cronologia. Você não precisa estar preocupado com... Você não precisa ter lido nenhuma história da DC antes para ler. É uma história com esses personagens. A Marvel seguiu o primeiro modelo. Ela fez uma grande mega saga de quadrinhos. Quem lê quadrinhos sabe o que é esse negócio. Você lê um gibi, você lê o outro. Você tem que comprar 15 gibi ao mesmo tempo para acompanhar o que está acontecendo. A Marvel montou esse negócio ao longo dos anos. Uma mega saga de cinema, que deu muito certo. Porque muita gente foi acompanhando desde o começo, né? E aquilo, um hype que crescia cada vez mais. Aí, de repente, acabou aquilo ali, né? Você tem ali a última história dos Vingadores, pá, o Thanos, pá, aquele negócio todo, pá, ufa, né, meu Deus, que fantástico, né? E foi realmente, né, um negócio evento, fantástico, né? Mas meio que... E me parece que a turma da Warner, né, desse conglomerado Warner DC Comics, perceberam que o outro caminho é possível. Então você vê, por exemplo, eles lançam aquele filme do Coringa, que fez um mega sucesso, um orçamento baixíssimo, né? baixo, né, cara? Mas assim, você não precisa ter visto outras coisas, porque o lance do universo compartilhado não funcionou na DC, né? Esse universo do Snyder ali não funcionou muito, né? Eu até gosto, porque eu sou nerd, eu gosto, mesmo que todo mundo odeia, eu gosto dos filmes. Eu até falei, infelizmente. Mas, enfim, e aí você tem o Batman agora, esse filme também, que foi fantástico, né, cara? E você não precisa ter visto outro filme, entendeu? É uma história com esses personagens que são muito conhecidos, né, no mundo todo, né? Eu ia falar mundo ocidental, né? Não, então, é engraçado, a DC sempre fez isso, e aí quando ela tentou fazer o que a Marvel começou a fazer, aí não... porque pareceu cópia, pareceu pastiche, né? Eu acho muito engraçado esse negócio. A DC, o pessoal achar que a DC é cópia da Marvel. Então, tipo assim, Darkseid, uma cópia danada do Thanos. Pô, é o contrário, né, cara? O Jim Starlin cria o Thanos com base no Darkseid, né? Eu nem sei se foi o Starlin que fez o Thanos, mas eu lembro que o Starlin fez as histórias mais foi aquele... Isso aqui eu não vou lembrar agora, mas é o mesmo autor. Então é o Jack Kirby, né? É o Jack Kirby. Ele fez os dois, porque ele sai depois da DC. Eu nem sabia, tá vendo aí, ó? É isso aí. Tô me sentindo muito nerd agora. Tô só ouvindo aqui, mano. Mas, enfim, a gente conversou com o Edu. Tem que botar, vocês vão ter que colocar umas imagens aí nessa conversa aí do Jack Kirby. Não, faz isso aí, cara, vai ficar legal. A gente conversou também com o Edu Molina, a gente trouxe ele aqui também, ele falou também bastante coisa. A gente falou sobre o Superman, ser uma parada meio messiânica, né? E ele trouxe até um contexto do
parte meio judaica, né? Porque ele é como se fosse o Messias judeu da parada, né? Tipo... São meninos judeus que escrevem a história do Super-Homem, né? O Jerry Siegel e o Joe Shuster eram judeus da década de 30, pós-Grande Depressão, né? Gente que está sofrendo com aquilo ali, e criam esse personagem. E quando a gente olha para o cinema também, ou talvez para séries, né? A gente vê que o The Chosen lá está fazendo bastante sucesso também, né? Cultura pop, todo mundo fala de The Chosen, já foi nos podcasts aí agora também. Foi no Danilo Gentili. E você acha que o cristão... Jesus foi no Danilo Gentili, né? Jesus foi lá. E você acha que o cristão, assim, a gente que... Jesus vai em cada lugar que eu vou falar, rapaz. Olha... Você acha que o cristão ele podia se envolver mais com esse tipo de produção cultural, artística, cinematográfica? Eu penso muito nisso, cara. Aliás, acho que a gente se envolve pouco por conta do preconceito. O The Chosen vem sofrendo alguns boicotes por parte de alguns cristãos mais conservadores, né? Porque diz que você não deve representar a imagem de Jesus. E o que você pensa sobre isso? Eu acredito que essa é uma interpretação equivocada, né, do mandamento. Uma discussão? Né? Assim, você tem... Essa é uma discussão que vale muito para os presbiterianos, para aqueles que seguem os padrões de Westminster, né? Uhum. Porque você tem lá uma pergunta do catecismo sobre o que é proibido no mandamento, e diz, não, o mandamento proíbe qualquer tipo de representação, inclusive representação mental das pessoas da Trindade. A grande questão é a pessoa de Jesus, né? Lá diz realmente as 3 pessoas da Trindade. Mas eu acredito que a gente tem que, assim como a gente interpreta a Bíblia, a gente precisa interpretar os nossos símbolos de fé, né? Precisa interpretar o catecismo, né? No seu contexto histórico. O catecismo está lidando com questões de adoração, de culto, é dessas questões que o catecismo está falando. Então eu acredito que tem que ser interpretado dessa maneira, fazer aquela imagem para adoração. Me parece que essa é a intenção ali de Deus ao dar os mandamentos por Moisés. Eu não vou construir essa discussão teológica aqui, porque não dá tempo, né? Mas assim, é uma interpretação literalista do que o catecismo está dizendo, né? Que é um absurdo, né? Você imagina? Deus fez a gente pecar, então, porque ele assumiu uma imagem. Inclusive o texto bíblico diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu não consigo imaginar Deus, ok, porque ele é Espírito. Não consigo imaginar o Espírito Santo, ok, porque ele é Espírito. Mas eu consigo imaginar Jesus, porque ele foi feito para ser imaginado, né? Ele veio com uma imagem, ele foi tocado, ele foi visto, né? E aquelas pessoas que viam Jesus na época que o mandamento servia para elas também. Elas tinham uma imagem mental de Jesus, é claro, elas conheceram Jesus. Então Jesus veio de propósito para fazer elas pecarem. É um absurdo, né? Essa interpretação do mandamento é um absurdo. A gente tem que imaginar Jesus. Todo mundo tem uma imagem mental de Jesus. E um dia, essa imagem vai ficar clara para a gente, porque a gente vai ver Jesus, né? Vê-lo. E quando sair do encontro, porque vai ser muita gente, vai ter que pegar uma senha, né, ali para falar com o homem, né? Quando sair do encontro, a gente vai ficar lembrando dele. A imagem dele vai estar na nossa cabeça até a gente encontrar de novo. É óbvio, né? Então, essa é uma não discussão, isso é uma interpretação completamente equivocada do mandamento. Vamos parar, vamos acabar com tudo quanto é presépio, né? Vamos acabar com tudo quanto é alto de Natal nas igrejas que tem um nenenzinho ali, o menino Jesus, porque, né, é completamente sem noção. Colocar cenourinha, tomatinho. E isto posto, eu entendo a preocupação genuína de algumas pessoas, dizer assim, cara, e será que agora Jesus, a imagem de Jesus para mim é só do cara lá do The Chosen? Porque assim, The Chosen é uma série tão maneira, né? Que você realmente fica com aquilo ali, né, cara? Você começa a imaginar Jesus com aquela... Tem os memes já, né? Jesus tocando bateria, né, o cara tocando bateria. Então, assim, aí vai assim, da maturidade do ser humano, de entender o que é uma representação, mas aquilo não é Jesus, é claro, né? Mas Jesus tem uma cara, ele tem um rosto. Porque ele assumiu forma humana, né? Ele tem o jeito dele. E a gente só imagina, mas um dia a gente vai ver. Como outros viram, né? A gente imagina por não conhecer, outros imaginavam por se lembrar de como ele era, mas os dois imaginam. Desde que você não queira, né? Se é pecado para um, é pecado para o outro. Como é que você não vai imaginar o cara que é a imagem do Deus invisível? Inclusive de Deus, né? A gente tem uma suposta imagem humana. Seja, sei lá, aquela do homem branco de barba branca ou o Morgan Freeman, né? Pode ser. Ou o cara do Porta dos Fundos, né? Exatamente. Que horror. Não sei porque eu não assisto. Eu também não, eu só falei porque alguém... Alguém me falou isso.
Enfim, a gente recebeu uma pergunta aqui que tem um pouco a ver também com essa discussão. A pergunta do Eduardo lá nas redes sociais, ele mandou a seguinte pergunta: como você lida com o contraste de uma igreja tradicional versus contemporânea? Será que ele está falando da Gilead? Será que é isso? Uma igreja tradicional por ser presbiteriana e... Será que é isso? O contraste provavelmente, o fato de você estar inserido numa denominação que é por sua maioria tradicional, mas você tem a proposta de ser uma igreja mais contemporânea, uma vez que você está tratando ali com um público mais jovem. Sim, eu não vejo dificuldade, não. Assim, eu fui professor de liturgia 4 anos no Seminário Presbiteriano do Rio, né? Assim, quem me conhece de muito tempo atrás acha que eu sou muito tradicional liturgicamente, porque lembra de mim, professor de liturgia, professor de liturgia lá no seminário. E uma das coisas que eu sempre ensinei, os meus alunos, que hoje são pastores já há bastante tempo, vão se lembrar, é de que a tradição reformada, presbiteriana, calvinista, de culto, ela é uma tradição de não conformidade. Os presbiterianos na Inglaterra, por exemplo, eles brigaram com a igreja anglicana, porque a igreja anglicana queria impor um padrão de conformidade ao culto, né? E era um elemento da fé reformada dos presbiterianos britânicos, e dizer, a gente não aceita um padrão de conformidade, onde vem o livrinho dizendo que tem que ser assim, todas as igrejas têm que fazer igual. Por isso que os presbiterianos, por exemplo, de Westminster, não fazem um livro de oração comum como tem os anglicanos. Eles fazem um diretório de culto, o diretório de culto de Westminster, que é o quê? Princípios de liturgia, mas cada igreja vai adaptar esses princípios à sua comunidade. É um elemento, é ser tradicional o não querer que todo mundo faça igual, entendeu? O presbiteriano tradicional de verdade é aquele que entende que uma igreja não pode ser igualzinha a outra. Aquele que diz que uma igreja é igualzinha a outra, esse não é um presbiteriano tradicional. Então, nesse sentido, eu sou bastante tradicional. Cada comunidade, a gente não pode impor um padrão de conformidade. A gente lutou contra isso, historicamente, né? Faz total sentido. É que tem outra pergunta aqui do... Enfim, Monkey Co, eu não sei quem que é, mas obrigado pela sua pergunta, continue nos acompanhando aí. Ele mandou assim: como evangelizar fazendo analogias entre Bíblia e cultura pop? Que era o que a gente estava conversando aqui, né? Eu acho que dá para evangelizar, assim. Eu não estou nem falando, a gente poderia falar sobre isso aqui, né? Mas eu deixo coisas para vocês me convidarem outras vezes, né? Assim, a gente pode usar a cultura como uma ponte para apresentar o evangelho. Eu nem falei sobre isso aqui, né? A gente está falando só sobre olhar a bagagem religiosa que está por trás do escritor e que aparece na obra dele, né? Mas sem dúvida nenhuma eu posso fazer, porque é um universo comum. O cara vai entender do que eu estou falando, né? E assim, o Tim Keller fala uma coisa, né? Um falecido pastor presbiteriano norte-americano, citando o C.S. Lewis, né? Então é uma ideia que está presente nos dois, que eu também falo isso muitas vezes, né? Minhas ovelhas já me ouviram falar isso inúmeras vezes, que é toda boa história é uma história sobre Jesus, né? Então é tudo sobre ele, porque é a história dele que é a história fundamental. Então, você vai encontrar ecos de Jesus em toda boa história, né? Mesmo que o autor não tivesse a menor intenção de fazer isso, né? Você pega o conceito de jornada do herói, que a gente fala muito, né? Que era o monomito, do Campbell. Aquilo ali é a história de Jesus, né? É por isso que ela é tão poderosa, porque essas histórias falam dessa história fundamental, né? Que é a história que dá sentido à própria história humana. Então é tudo sobre ele. Se é tudo sobre ele, a gente sempre vai encontrar alguma ponte, né? A gente vai dizer, olha como isso de alguma forma me fala sobre Jesus, ou olha como isso de alguma forma me fala sobre essa sede de Jesus, né? Eu acredito que é sempre possível, né? Tem essa galera que faz essa chamada exegese cultural, né? Que é você olhar para a cultura e tentar encontrar ali na produção cultural humana aqueles elementos que compõem a visão de um mundo cristã, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então, eu acredito que é possível fazer isso, né? É possível fazer isso com o samba de Gilberto Gil, é possível fazer isso com o cinema do Nolan, é possível fazer isso com os quadrinhos do Morrison, é possível fazer isso em qualquer produção artística, né? Top. Da hora. Tem mais alguma pergunta aí? Acho que aqui acabou. Hoje tivemos poucas perguntas. Mas pra mim, cara, mas acho que tá muito... Eu curti. Me deu demais, velho. Cara, se quer fazer mais algumas considerações finais, ler alguma coisa que você separou, sei lá... Não, eu só quero, assim, agradecer pelo bate-papo, né? Foi muito legal. Assim,
Pena que quem tá assistindo não pôde presenciar alguns trocadilhos que eu trouxe aqui, porque eu tenho esse lado também de stand-up comedy, mas fica para uma próxima, né? Alguns que eu trouxe aqui reservado. Foi muito legal, muito bom, né? Eu quero incentivar as pessoas a ler quadrinhos, né? Acho que tem esse lance de preconceito, né? Quadrinho é coisa de criança, né? E é uma mídia tão poderosa, porque só quadrinho consegue fazer isso. Você vê, não tem texto aqui, mas tem uma ideia presente aqui, alguém desconstruindo um personagem, alguém de fora desconstruindo um personagem. Só o quadrinho é capaz de fazer isso. O quadrinho envolve o leitor diretamente, porque na sarjeta, a sarjeta é o que tem entre um quadro e outro de um quadrinho, né? Entre um painel e o outro. Na sarjeta tem uma passagem de tempo, mas a passagem de tempo não está aqui. Então você tem que imaginar isso, o que acontece entre esse quadro e esse quadro. Então o quadrinho exige uma participação direta do leitor, um engajamento de quem está lendo com aquilo, que nenhum outro tipo de obra de arte tem, né? Nenhuma outra forma de contar histórias, nenhum outro jeito de narrativa tem. Então fica a dica aí para o pessoal ler mais quadrinhos, né? Eu acho que é uma manifestação artística importantíssima, tanto quanto a literatura, as artes visuais, o cinema, né? E marca, assim, cara, não tem como. Existem momentos ali que você está lendo um quadrinho, assim, que o autor vai aprofundando ali algumas coisas, né? Até a própria questão, às vezes, de você trazer um conflito para um herói tão já bem construído há muitos anos, e aí um autor vai lá, ele traz um conflito naquele herói, e aí você fala, mano, mas esse herói acho que nunca faria isso. Mas pô, no mundo talvez um pouco mais humano, ou pensando nos nossos próprios conflitos, será que não tem um certo limite em que esse herói, com todos as virtudes que ele tem, ele não vai chegar num ponto de limite, assim, onde ele vai estourar a corda? E esses, eu acho que vários desses momentos são muito marcantes. E aí que você olha e você fala, caramba, mano, eu acho que o vilão, ele conseguiu chegar num limite ali que você já, tipo, o herói já não tá mais ligando muito pro... Tipo, mano, você já passou dos limites, cara. Que é muito da história do Piada Mortal também, que ele faz o Batman chegar no limite dele. Você fala, mano... Isso aí é time Alan Moore. Você sabe que tem uma treta aí também entre Alan Moore e Grant Morrison, né? Mas aí essa aí fica para uma próxima também. Porque o Grant Morrison, ele quer resgatar mais esse lado heróico. O Alan Moore esse lance mais do realismo, sombrio, né? Inclusive, há pouco tempo atrás teve uma discussão, o Zack Snyder, que é o cara lá que dirigiu os filmes, né, da DC, ele falou, eu acho que foi ele. Agora me deu uma certa dúvida. Foi ele. Porque falou assim, será que o Batman não por que o Batman tinha que matar? E aí o Grant Morrison fala assim, não, o Batman não mata. Né? O que faz dele um herói é isso. Porque o Morrison tem esse lance do lance heróico mesmo, né? Ele defende essa briga do Moore e do Morrison. Existe uma provocação por um lado, né, que é tipo provocar você que tem um apego emocional muito grande em ver talvez o seu herói de um jeito que você não vai gostar, mas é legal para você refletir de uma certa maneira. E do outro lado existe ali vamos dizer assim, uma saudação aos valores primordiais do herói, né? Que é aquilo pelo qual aquele herói... Eu gosto dos dois, cara. Eu também gosto dos dois. Tem o seu lugar. Agora, fica o desafio também pra gente ir, como eu disse, além do universo dos super-heróis, né? Quadrinhos é um meio riquíssimo, né? Estava pensando aqui, por exemplo, num quadrinho um sujeito chamado Craig Thompson, que é Retalhos. Calhamaço, assim, cara, essa história é uma história autobiográfica, é de chorar. Ele é um camarada que nasce num contexto, inclusive pra gente que é evangélico, é muito interessante, porque é um cara que nasce num contexto evangélico norte-americano, sofre com o fundamentalismo, né? Rompe com aquilo ali em um determinado momento. Então, aquilo tem muito a ver com a nossa história e de que maneira a gente está afastando pessoas de Deus ao invés de aproximar, né? É lindo de chorar. E a maneira como o cara conta aquela história com desenho e texto ao mesmo tempo, você literalmente chora lendo aquilo, algumas passagens ali. Então o quadrinho tem esse poder, né? Fica a dica aí pra turma, viu, gente? Se tiver, inclusive se comprou, me empresta aí pra eu ler, eu posso emprestar também, eu anoto o nome, né, de quem pegou emprestado. Você leu aquele que fizeram de Noé lá?
O quadrinho que foi a base pro... Não, bibliação é legal também. É bom pra caramba. Tem bibliação lá em casa. É o que serviu como base para aquele filme lá do Noé. É um quadrinho europeu, se eu não me engano, né? Eu li alguns volumes, sim. Eu li alguns volumes. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, porque eu sou pastor e sou militar, né? É uma viagem, mas... A internet possibilitou a gente ler alguns quadrinhos. Quando você compra online... É isso que eu quis dizer. A versão digital. É isso que eu quis dizer. Ou quando alguém empresta para você. Isso, alguém que você não conhece e emprestou para várias pessoas. Mas é interessante. Bom, quero agradecer quem está assistindo, né? Então, muito obrigado pela sua visualização. Não esquece de curtir e compartilhar. Não esqueçam que a gente está repostando vídeos do nosso início do podcast. Então, tem até alguns problemas técnicos, né, no começo, mas está sendo bem legal. Então, na semana passada, a gente lançou o segundo episódio, que inclusive foi a Tainá, uma conversa que a gente teve com a Tainá, onde a gente fica discutindo se o crente é chato e tem que ser chato toda hora. Então foi uma discussão bem interessante, então a Tainá e o Albert aqui. A gente ficou discutindo assim, uma conversa bem aleatória, mas foi bem legal, E na outra semana também a gente colocou o nosso primeiro episódio. Entre Deus e César. Que fala um pouco sobre política ali, de uma forma até parcial, mas nem tanto, olhando para a escritura, né? Não sei. Então foi bem legal também. E continue acompanhando porque a gente está com novos conteúdos aí. Muito obrigado, Pastor Christian. A gente gosta muito de você também. Vai ter outros episódios. Que nem eu falei, a gente crescendo, pode ter certeza que a gente vai chamar vocês. Beleza, muito bom. Vamos fazer crescer esse negócio aí. Ajuda, compartilha. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Até a próxima. É nóis.